E aí, maravilha, tudo certo? Tudo ótimo? Beleza? Vamos para a última parte, a 7ª parte do livro Educação Física e Esportes, Perspectivas para o Século XXI, organizado por Wagner Way Moreira. Esta 7ª parte trata das perspectivas na formação profissional, beleza? Vamos para a última parte e depois faremos questões de concursos para ver como esse tema é tratado nos concursos Brasil afora, beleza? Então vamos lá. 1. Perspectivas na formação profissional em educação física, de Alfredo Gomes de Faria Júnior. A formação profissional pode ser vista como um campo de tendências contraditórias. De um lado, há a tendência de manter aquilo que é tradicional. Do outro, existe a tendência de promover mudanças. Essa natureza conflitante na formação profissional é reflexo da sociedade igualmente contraditória. Existem contradições no processo de desenvolvimento de todas as coisas, mas a essência da mudança é determinada por suas contradições particulares. A ideia de contradição também é elemento de contraposição ao modelo determinista. A formação profissional em educação física no Brasil pode ser vista sob duas perspectivas. 1. A discussão sobre o trabalho em educação física e suas contradições. E 2. O licenciado generalista e suas contradições no processo de formação inicial. O termo profissão tem sido usado segundo duas ideias, sentido descritivo e sentido prescritivo. O uso descritivo tem fundamento na suposição de que uma profissão se distingue da outra por conta de suas características peculiares. Essa diferenciação, quando considerada parcialmente, baseia-se na ideia de um contínuo, colocando de um lado o que a sociedade considera uma profissão e do outro uma ocupação, considerando quase profissão, semiprofissão e profissão emergente. A conotação descritiva busca identificar características definidoras de profissão. Um campo de trabalho é reconhecido como profissão quando envolve habilidades especializadas, dedicação à pesquisa, razão social, extenso período de preparação e manutenção de uma organização profissional. Dessa forma, o trabalho de campo da educação física pode ser considerado profissão. O período de formação e treinamento é grande e envolve a socialização de valores profissionais e, de alguma forma, são explicitados em um código de ética. Uma profissão deve se organizar de tal modo que consiga ter voz na elaboração de políticas públicas, que seja capaz de exercer um amplo controle sobre o exercício de responsabilidades profissionais e a manter um elevado grau de autonomia. No Brasil, a legislação sobre a formação profissional em educação física admite o bacharelado e a licenciatura. A questão que surge é a seguinte: pode um mesmo corpo de conhecimentos fornecer a base para duas profissões distintas? Na conotação prescritiva, o termo profissão é usado como meio para obter um estado desejado. Os sociólogos rejeitam a busca de critérios para o termo profissão e simplesmente exploram as formas pelas quais o termo é empregado. No processo de construção de uma profissão, a profissionalização é uma questão muito importante. E essa profissionalização apresenta dois componentes importantes. O primeiro é o desenvolvimento do status, profissionalismo, e o desenvolvimento de habilidades, profissionalidade. O segundo componente é que a profissionalização não é necessariamente acompanhada pelo desenvolvimento profissional. A questão do profissionalismo apresenta várias contradições. A primeira é que o profissionalismo se identifica com altos salários, mas também procura minimizar a importância do salário. Um segundo exemplo de contradição é que o profissionalismo pressupõe a organização da categoria visando o aumento do seu poder, autoridade e autonomia. E, por outro lado, o associacionismo no magistério é fragmentado e muitas vezes desestimulado. Um terceiro exemplo é que o profissionalismo se identifica com comportamentos éticos específicos, mas a questão profissional não é o primordial para o êxito profissional. Conta muito as relações pessoais, familiares, filiação político-partidária, etc., o que acaba por provocar uma descrença generalizada até mesmo nos concursos. Outro aspecto abordado diz respeito às contradições entre as diferentes concepções de profissional de educação física existentes. No Brasil, a primeira concepção oficial do profissional civil foi a do técnico em educação física e desportos.
No final dos anos 1960 e início dos 70, o desporto de competição abafou a educação física. Sendo assim, o técnico desportivo prevalecia sobre o professor de educação física. Evidentemente, o poder público dirigiu os esforços para a área esportiva. Outro ponto importante é que o especialista substituiu o profissional generalista, que conhecia um pouco de tudo. Mas, atualmente, a formação geral vem ganhando força novamente. Este profissional possui uma visão mais ampla e flexível, com uma consciência crítica e reflexiva, o que lhe confere a formação do seu próprio projeto, dentro do espaço social e histórico em que está inserido. Com relação à educação física, a formação generalista supõe domínio de teorias que permita ao profissional atuar tanto na educação física escolar quanto na não escolar. Esse domínio generalizado permite ao profissional escolher onde vai atuar. Porém, contraditoriamente, há pouca preocupação com os aspectos teóricos, visando aumentar o leque de possibilidades para esses profissionais. Outra contradição é que a ideia da formação generalista é o não esfacelamento do conhecimento, mas os currículos continuam a fracionar o conhecimento. Em suma, vimos que a tendência é que haja mudanças na formação profissional em educação física, onde a ideia é uma formação mais generalista, o licenciado pleno, em detrimento à formação especialista, calcada na fragmentação do saber, privilegiando o saber técnico. Beleza, agora nós vamos para o texto 2, que é Perspectivas na Formação Profissional, de Mauro Betti. Vamos lá. Quem observa o professor de educação física ensinando o aluno a chutar uma bola, imagina que seja algo simples, desconhecendo quais conhecimentos estão fundamentando aqueles procedimentos. Isso indica uma desprofissionalização da educação física ou indica uma intimidade da sociedade com o movimento e a cultura corporal, o que só pode ser algo positivo para a área? Antes de responder, apresentemos algumas conclusões mais ou menos consolidadas na área neste momento. A ação profissional em educação física precisa ter um respaldo teórico, cujo objeto de estudo é o ser humano em movimento, em uma atividade da cultura corporal de movimento. O termo educação física não é o mais adequado para designar uma disciplina acadêmica ou ciência, pois ela restringe a abordagem do objeto de estudo. Usa-se com mais frequência termos como ciência da motricidade humana, ciência do esporte, entre outros. O enfoque da ação profissional em educação física/esportes está no intelectual e não no físico-motor. Saber fazer um movimento não garante sucesso profissional, ensinar as outras pessoas. Não basta ensinar os movimentos, é preciso entender as circunstâncias do contexto, as necessidades da clientela, o que implica tomar decisões de natureza filosófica, sociológica, biológica e psicológica. A prática em educação física/esportes está ligada à prática social, ou seja, o seu conteúdo precisa ser socialmente útil. As práticas profissionais precisam ser as melhores. As aplicações das práticas precisam ser amplas e para o maior número possível de pessoas. Uma formação profissional não se encerra na faculdade. É preciso estar sempre atento aos novos conhecimentos para, assim, melhorar e aperfeiçoar a prática. Agora, vejamos as críticas a essas conclusões. A atual ideologia da educação física, ancorada em uma fé positivista, ou seja, a visão de currículo e a prática são um conjunto de juízo de valores sobre um trabalho, trabalhadores e sociedade idealizados. Dessa forma, acredita-se que o conhecimento por si só é válido, confiável e relevante para a prática e generalizável nos vários cenários organizacionais. Além disso, profissionais e estudantes são consumidores de conhecimento e não produtores, e é preciso que os profissionais pensem e ajam como pesquisadores. As disciplinas são organizadas de maneira isolada nos currículos, estando associadas à sua disciplina acadêmica de referência, biomecânica, sociologia do esporte, controle motor, etc., levando em conta os interesses do profissional e não do estudante. A pesquisa não é detentora das respostas definitivas. Pelo contrário, a pesquisa cria mais incertezas que certezas, onde seu produto pode ser a divergência. Pesquisadores e profissionais trabalham em comunidades epistêmicas diferentes. A linguagem da pesquisa, que é formal e codificada, também é diferente da linguagem prática, que é mais cotidiana e informal. A prática e a pesquisa são fontes de incerteza e variabilidade.
Assim, os resultados das pesquisas nem sempre são aplicáveis, tendo que o profissional construir sua própria visão de conhecimento útil. A conclusão que fica é que, cada vez mais, o foco da pesquisa e da preparação profissional deve ser a prática. E uma das grandes questões que ficam é sobre a conciliação da teoria com a prática, da linguagem com o corpo, movimento. No ensino de determinadas coisas ao corpo, a dúvida é saber se é necessário passar pelas palavras para uma melhor compreensão, ou se, às vezes, as palavras não são bem compreendidas pelo corpo. De certo, a ação profissional em educação física e esportes é mais ampla que o ato de ensinar movimentos ou promover a condição física. É preciso planejar, executar e avaliar programas de atividades físicas para clientelas diferentes, em ambientes diferentes e com objetivos diversos. Em um dado momento, começou-se a questionar a importância e utilidade para o professor de educação física, esportes, de disciplinas como sociologia do esporte, cinesiologia, fisiologia do exercício, etc. Mas o ponto central não é o conteúdo isolado dessas disciplinas, e sim as perguntas que se fazem no dia a dia que teria respaldo nesse conhecimento teórico. Por exemplo, quais as finalidades da educação física na escola? Por que ensinar habilidade X antes de Y? Por que a cultura esportiva é hegemônica na cultura corporal contemporânea? Propomos, assim diz o autor do texto, que a educação física volte os seus esforços acadêmicos para uma teleologia social, com destaque para as ciências humanas e sociais. Dessa forma, seria mais fácil esclarecer os propósitos da nossa profissão. Um sólido referencial teórico permite a visualização da prática sob novas perspectivas, descortina possibilidades inusitadas. Em outras palavras, permite a dialética teoria-prática, a praxis. Esse referencial teórico, do ponto de vista prático, permite ampliar a capacidade de ensino, saindo do simples fazer mecânico e indo para a consciência corporal, de si próprio e do ambiente. Na formação profissional, as experiências de estágio são muito importantes, pois nem tudo se aprende em sala de aula. As vivências extracurriculares e as experiências de vida anteriores ao ingresso na faculdade devem ser levados em conta. Esses estágios obrigatórios deveriam começar o quanto antes. E por fim, existem dois problemas quando se trata da elaboração e operacionalização de propostas de formação profissional em educação física e esportes. O primeiro deles é o especialista versus o generalista, e o segundo é a interdisciplinaridade. Um profissional generalista é aquele capaz de atender a todas as demandas do mercado, o que seria ideal para qualquer área. Mas o problema é criar um currículo capaz de formar um profissional competente para um campo de trabalho tão diversificado. Então, se optarmos por um profissional especialista, qual o caminho a seguir? Será formado um profissional para o esporte, outro para a dança, outro para lazer, recreação, e isso não implica um esvaziamento do conteúdo da educação física? A resposta para essa questão, mais uma vez, depende do contexto social concreto. Em algumas regiões menos desenvolvidas, isso poderia não ser um problema. Já em regiões metropolitanas, principalmente no sul e sudeste, isto pode ser um problema. Mas a verdade é que, com o esvaziamento do conteúdo do bacharel, iria chover cursos autônomos de especialização em esporte, dança e recreação. Mas é bom lembrar que não se deve associar bacharel com especialista e licenciado com generalista. Na verdade, ambos são especialistas. A pergunta que fica então é: por que não fazer tudo num currículo só? Porque colocar isso em prática é simplesmente inviável. Um curso, nesses moldes, deveria durar em torno de 6 anos ou 5.000 horas aula. O desenvolvimento científico da educação física e de seus profissionais não faz sentido fora da perspectiva da interdisciplinaridade. Se assim não for, haverá apenas crescimento vertical, fragmentado, com disciplinas sendo engolidas diante da complexidade do fenômeno que se estuda. Colocar isso em prática vai exigir um grande esforço do profissional, uma vez que as barreiras que se encontram não são de ordem teórica, a ausência de propostas teoricamente fundamentadas e coerentes, e prática, uma vez que, via de regra, nossos currículos são uma justa posição de disciplinas isoladas, construídas em torno dos interesses dos docentes, pouco dispostos a se expor e trabalhar de maneira integral. A educação física, enquanto profissão, tem responsabilidade perante o Estado, que busca o seu papel social na efetivação de políticas da área,
e perante a sociedade, pois reivindica o monopólio do conhecimento e da ação profissional da área. Portanto, é necessário formar profissionais com competência e compromisso político, com o objetivo de atender aos interesses de grandes setores da população, se quisermos justificar todo investimento que é feito. Maravilha! Então concluímos o estudo do livro Educação Física e Esportes, Perspectivas para o século XXI, organizado por Wagner Way Moreira. Beleza? Então nos encontramos na próxima para realizar questões de concurso com o tema trabalhado ao longo deste livro todo. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo!